Nós sabemos que a grande maioria das equipes que optam por contratar dois pilotos alfa já tem um grande problema para lidar na temporada específica em que isso acabar acontecendo. Isso nos leva a pensar basicamente uma coisa: será mesmo que a contratação de George Russell realmente foi a melhor opção da Mercedes? Na verdade, muitos têm falado inclusive que Lewis Hamilton talvez não fique tão satisfeito com isso em um curto prazo. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e George Russell tinha esse grande sonho desde quando ele entrou na Fórmula 1 de ter a oportunidade de estar ao lado de Lewis Hamilton na Mercedes. Na verdade, ele já disse diversas vezes que Hamilton é o seu grande ídolo e sempre foi o grande motivo dele, inclusive, estar na Fórmula 1. Aparentemente, Lewis Hamilton foi sim o pontapé inicial, o gatilho, para que George Russell se sentisse motivado suficientemente para tentar uma carreira no automobilismo da maior categoria do mundo. Enfim, acaba que ele conseguiu realizar o seu sonho e nesse ano de 2022 teve a oportunidade de substituir Valtteri Bottas na equipe alemã e ficar ao lado do seu grande ídolo. Entretanto, Russell já disse que não tá para brincadeira e que se tiver a oportunidade de batalhar por um título, ele está disposto sim, independente do que aconteça. E isso pode afetar diretamente a carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1 e talvez deixar o piloto britânico um pouco desconfortável na sua equipe do coração. Quer saber tudo sobre isso? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes já deixa o seu joinha, deixa o seu like, isso ajuda demais a gente. E se você ainda não for um inscrito, não faça parte dos 60% das pessoas que não se inscreveram ainda no meu canal e continuam assistindo meus vídeos. Já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Mas vamos parar logo de enrolação e contar exatamente o que tem acontecido segundo as fontes que estão aqui embaixo na descrição. Aparentemente, George Russell se recusa a se tornar um segundo piloto dentro da Mercedes. Mas ele também deixa claro que ele quer sim evitar disputas internas dentro da equipe alemã. Ele disse, inclusive, falando num tom de que quer evitar o que aconteceu, por exemplo, em 2016, onde a Mercedes acabou presenciando uma disputa entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton pelo título mundial naquele ano, e resultou em diversas quebras dos carros e realmente uma perda muito grande, não apenas financeira, mas até em pontos no Campeonato Mundial de Construtores. Ainda assim, a Mercedes venceu aquele campeonato, mas com prejuízos gigantescos e com a aposentadoria de Rosberg no final daquele ano. Aparentemente, George Russell não pretende fazer exatamente o que aconteceu em 2016, mas ele também não fala que quer que seja tão diferente assim. É uma situação que, segundo ele, é semelhante ao mesmo tempo que é muito diferente. E para quem pensa que George Russell não deve ser capaz de bater de frente com Lewis Hamilton, ele já tem sim alguns resultados interessantíssimos em sua carreira, e não apenas na Fórmula 2, Fórmula 3, na verdade na própria Fórmula 1. Com a equipe Williams ele já fez muitas coisas, mas no momento de substituir Lewis Hamilton lá em 2020, quando o piloto ficou doente para o GP ali do Bahrein, acabou que ele fez muito bonito. Na verdade, ele pegou um carro que já não era muito bem preparado para ele, estava um pouco menor ali do que o ideal, conseguiu fazer alguns treinos, a qualificação, ficou em segundo lugar na qualificação e conseguiu ainda ultrapassar Valtteri Bottas na largada. Se manteve na primeira posição e só perdeu a corrida naquele momento justamente porque a Mercedes errou feio com George Russell e o impediu de vencer aquele GP e ficar à frente do ex-companheiro de equipe de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. Inclusive, o próprio Hamilton demorou muito tempo para parabenizar George Russell por esse feito especificamente. E muitos dizem justamente que isso aconteceu porque Hamilton, de certa forma, já vê que Russell talvez seja um bom piloto que possa desbancá-lo dentro da equipe Mercedes. E justamente agora, dentro da Mercedes, George Russell tem muitas chances de mostrar
todo o seu potencial como piloto e brilhar nessa nova era da Fórmula 1. Mas na verdade, diferentemente do que a maioria das pessoas esperava, ele começou o ano de forma muito tranquila, serena e mostrando realmente que de certa forma ele tá com a cabeça fria e pronto realmente para brigar pelas primeiras colocações do grid. Olha só o que ele falou na entrevista. É estranho que minha primeira chance de longo prazo venha aqui. É uma boa história. Espero que possamos compensar o que aconteceu, mas seguimos em frente. Isso é uma memória à distância. Quase sem sentido agora. Toda temporada, todo mundo começa do zero. Seu sucesso passado não conta pra nada. E essa frase de George Russell, inclusive, é muito interessante. A gente sabe que muitas vezes bons pilotos em equipes menores ou em categorias de base muitas vezes não dão tão certo assim na Fórmula 1. E ele quis dizer justamente sobre isso. O passado não garante o futuro. Isso serve para basicamente qualquer área da nossa vida, né? George Russell já entendeu isso muito bem. Mas ainda assim, apesar de não garantir um futuro para George Russell, o seu passado acaba mostrando que tipo de piloto ele é. Em nenhum momento da sua carreira na Williams, nenhum piloto foi capaz de superá-lo ali na equipe inglesa. E quando perguntado sobre a possibilidade de ele acabar sendo mais um escudeiro de Lewis Hamilton, ele deixou claro que não é esse o objetivo. Na verdade, ele tá ali sim para disputar por vitórias na Fórmula 1. Se eu me apresentar, nunca estarei nessa posição. Eu ficaria desapontado se me encontrasse nessa posição, porque não teria feito o trabalho. É incrivelmente emocionante e me vejo em um cenário ganha-ganha. Estou enfrentando o maior de todos os tempos, que venceu todo mundo. Só posso aprender com ele. Agora é um recomeço completo e uma boa oportunidade. E eu sinto com as minhas experiências do ano passado a decepção, os acidentes e a perda de pontos. Eu estou me sentindo uma pessoa completa e que posso lidar com essas decepções. E inclusive nessa tendência de focar cada vez mais na sua carreira. Da Mercedes, George Russell inclusive acabou mudando seus planos de moradia. Os planos dele inicialmente eram de se mudar para Mônaco, que justamente é o lugar que a maioria dos pilotos tende a morar no decorrer da sua carreira. Mas na verdade George Russell preferiu acabar morando ali em Londres, próximo ali a uma das sedes da equipe alemã Mercedes. Aparentemente o foco dele é total nessa nova era em que ele está inserido na Fórmula 1. E inclusive ele já tem percebido algumas mudanças na sua carreira com relação a isso tudo. Inclusive uma fama que vem crescendo cada vez mais e uma quantidade de fãs que também acabam gostando muito dele por conta de todo o seu carisma. E é óbvio que ele falou ainda mais sobre essa situação. É surreal de certa forma. Você acredita que quando criança esses pilotos não são humanos? Que eles são super-heróis com superpoderes. E é engraçado quando eu olho assim e agora estou ao lado de Lewis. Sempre fiquei impressionado com a forma como ele lida com isso. As pessoas pensam que ele dá um pulo, entra no carro e bota para quebrar. Mas esse não é o caso. Ele é tão dedicado, trabalha tão duro nos detalhes e motiva toda a equipe. Ele é excepcional e isso me fez perceber que você não pode confiar apenas no talento. Isso significa basicamente que, diferente do que muitas pessoas falam aí sobre pilotos de Fórmula 1, muitas vezes apenas talento não é o suficiente. Nós temos diversos casos como esse. James Hunt, por exemplo, era um cara extremamente talentoso, mas acabou perdendo muito tempo ali e alguns campeonatos para o próprio Niki Lauda, que além de ser um pouco talentoso, era extremamente esforçado. Ayrton Senna já é outro caso, de um piloto com grande talento, mas que também se esforçava muito. E Lewis Hamilton junto com todas essas lendas. Aparentemente, apesar de ser extremamente talentoso e conseguir sim ser extremamente veloz nos carros da Mercedes, Lewis Hamilton também é um piloto muito esforçado, dedicado ao seu trabalho e exemplar como um todo. E segundo Mika Hakkinen, essa presença de George Russell pode acabar deixando Lewis Hamilton desconfortável. Assim como muitos perceberam quando George Russell conseguiu substituí-lo em sua Mercedes lá no GP do Bahrein de 2020.
Com o Valtteri Bottas ele ficava relativamente confortável, já que o piloto finlandês acabava não conseguindo ter o mesmo ritmo de Hamilton. Mas agora, com o Russell ao seu lado, talvez nós teremos um piloto que consiga fazer frente ali com o Hamilton nesse momento. Isso talvez seja um pouco mais desconfortável para ele. Olha o que Mika Häkkinen falou sobre esse assunto também. Acredito e sei pela minha experiência que Lewis é relativamente sensível. Ele é uma pessoa sensível. Quando Valtteri era companheiro de equipe de Lewis, o trabalho em equipe era perfeito. Agora, o apoio que ele vai receber de Russell, o trabalho em equipe pode ser perdido. E aí que Lewis pode ficar irritado. Analisando todos esses fatores, me parece que cada vez mais nós estamos caminhando para uma possível briga interna dentro da Mercedes. Claro que talvez isso não dure tanto tempo, até porque aparentemente George Russell tem a intenção de ficar por lá muitos anos. Talvez Lewis Hamilton não por tantos anos ainda, já que provavelmente a aposentadoria já bate à porta. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita que talvez nós podemos ter uma guerra dentro da Mercedes ainda nesse ano de 2022? Você acredita que George Russell pode sim se sobrepor ali ao seu companheiro de equipe Lewis Hamilton já nesse ano? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, que eu quero saber o que você pensa. Enquanto isso, obviamente eu vou falando o que eu penso sobre isso tudo. Sobre a possibilidade de George Russell se sobrepor a Lewis Hamilton, eu não diria que é uma certeza, mas me parece que apesar de no primeiro GP George Russell ter demorado um pouco mais para pegar o carro, diferentemente de Hamilton, que conseguiu ter ótimos ritmos já no GP do Bahrein de 2022, aparentemente no GP da Arábia Saudita desse ano, George Russell já tinha pegado um pouco mais o carro, já tinha conquistado uma certa experiência, capaz até mesmo de se sair melhor tanto em ritmo de corrida quanto em ritmo de qualificação. É óbvio que é importante que nós possamos entender que Lewis Hamilton também teve problemas relacionados à configuração do W13, mas ainda assim a gente percebe certas dificuldades do piloto inglês nessa questão específica. Dificuldades essas que aparentemente George Russell não teve no GP de Jeddah de 2022. Não quero dizer que Russell vai se sobrepor a Hamilton, mas me parece que de uma forma geral, Russell já está em um nível que é capaz de incomodar muito o piloto inglês que já é antigo na Mercedes. Mas nos resta esperar o restante do ano e principalmente as corridas mais sinuosas do calendário, como um bom exemplo, o GP da Austrália, para entender se realmente isso vai ou não acontecer. E por enquanto, a gente apenas espera sentado, mas na expectativa de que nós possamos ver o heptacampeão mundial disputando frente a frente com seu companheiro de equipe. Mas enfim, se você concorda ou não comigo, já comenta aqui embaixo, como eu já disse. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E se você gostou, também deixa o like, porque isso ajuda demais esse canal a crescer. Enfim, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!